Pessoal, neste vídeo nós vamos corrigir mais 5 questões de concursos públicos. Concursos públicos este para contador, da disciplina de contabilidade. Vamos então às correções dessas questões. A empresa A da Silva S.A., possuindo dinheiro, máquinas e dívidas, respectivamente na proporção de 40%, 60% e 40% do patrimônio total, ostenta um patrimônio líquido de R$ 48 mil. Tecnicamente, isso significa que a empresa possui. Então aqui bota disponibilidade de 32 mil, passivo a descoberto de 32 mil, passivo exigível de 40 mil ou capital próprio de 60 mil. Percebam, pessoal, que a questão trouxe o seguinte, que tem dinheiro, máquinas e dívidas na proporção de 40 de dinheiro, 60 de máquinas e 40 de dívidas em relação ao patrimônio total. E ela ostenta um patrimônio líquido de 48 mil. Como é que nós resolvemos essa questão, pessoal? Bom, segundo o enunciado, a entidade possui um patrimônio líquido de R$ 48 mil. Considerando que as dívidas da empresa, ou seja, o passivo exigível, representam 40% do patrimônio total, nós concluímos o quê? Que o patrimônio líquido responde por 60% do patrimônio total da entidade, que é o ativo. Ou seja, pessoal, se eu tenho 40% das dívidas do passivo exigível, somando 60%, eu vou ter o passivo total, que tem que ser igual ao do ativo. Então, 60% é o meu patrimônio líquido. Assim, pessoal, o patrimônio líquido vai ser igual a 48 mil, vezes, 48 mil, que é o patrimônio líquido, que vai ser ativo vezes 60%, que é o patrimônio líquido. Ou seja, o meu ativo vai ser de quanto? De 80 mil reais, baseado no meu patrimônio líquido, que é de 48 mil reais, que representa 60% do meu ativo. Eu chego à conclusão que o meu ativo significa 80%, 80 mil reais. Então eu já achei o meu ativo, que é de 80 mil. Basta agora eu achar o quê? Saber se disponibilidades, saber quanto que é a disponibilidade, que é o dinheiro, máquinas e dívidas. Bom, pessoal, o enunciado afirma que o percentual de dinheiro que a entidade possui representa 40% do patrimônio total da entidade. Ou seja, se eu tenho o patrimônio total da entidade, que é de 80 mil reais, que é o meu ativo, então eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar 40% de 80 mil. E aí eu vou encontrar quanto que eu tenho de dinheiro. 40% de 80 mil é igual a 32 mil reais. Ou seja, eu tenho de disponibilidade nessa empresa 32 mil reais. Então eu posso marcar como alternativa correta a letra A, disponibilidade de 32 mil reais. Mais uma questão, dessa vez agora para auditor de contas públicas e demais áreas, uma prova de 2018 da CESP. Se em uma empresa 50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros e 20% de capitais totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo, então nessa empresa a porcentagem dos capitais de curto prazo em relação aos capitais de terceiro totais é de... Quando eu falo relação, eu estou falando de razão, em divisão. Então como é que vai ficar essa questão, pessoal? O enunciado deseja saber o seguinte, a composição do endividamento, ou seja, a relação entre capital de curto prazo, passivo circulante, em relação ao capital de terceiros, passivo exigível. Segundo o enunciado, 50% do ativo total são financiados por recursos terceiros. Assim, o passivo exigível vai ser igual a 50% do ativo. Sabe-se ainda que 20% dos capitais totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo, ou seja, o passivo não circulante de longo prazo vai ser 20% do ativo. Conclui-se que o passivo circulante vai ser o quê? 30% do ativo, ou seja, é quanto falta para chegar aos 100%. Desta forma, a porcentagem dos capitais de curto prazo em relação aos capitais de terceiros totais vai ser quanto? Vai ser passivo circulante
que é de 30%, sobre o passivo exigível, que é de quanto? 50%. Então, a composição do endividamento vai ser 30% sobre 50%. Se eu faço esse cálculo aqui, pessoal, eu vou encontrar 0,6, que nada mais é do que 60%. A alternativa correta, a letra C, 60%. Mais uma questão. Em uma empresa que apresente 195 mil em passivos circulantes e uma composição de exigibilidade de 75%, e na qual a relação entre as fontes de recursos seja igual a 1, o montante de recursos próprios em reais será. Então, eu tenho a composição do endividamento, que vai ser igual ao passivo circulante sobre o passivo exigível. Composição de exigibilidade, 75%. Ora, pessoal, eu tenho composição do endividamento, que é de 75%, igual a 195 mil, que é o total do meu passivo circulante, e o meu passivo exigível é aquele que eu quero saber. O passivo exigível vai ser igual a 260 mil, fazendo esse cálculo aqui. Então, meu passivo exigível eu encontrei que é de 260 mil. Ora, pessoal, eu posso marcar, então, a letra A. Segundo o enunciado, a empresa em análise possui um passivo circulante de 195 mil e uma composição de endividamentos e exigibilidade de 75%. Este é um índice que relaciona as dívidas de curto prazo. Então, nós chegamos aqui à conclusão que a alternativa correta é a letra A. Por quê, pessoal? A letra A fala superior a 244 mil, é superior a 244 mil, e inferior a 265 mil. Então, como ele falou que a fonte de recurso é de 1,0, né? Então eu vou manter o valor de 260 mil. Então, por isso, o capital próprio, o patrimônio líquido, é de 260 mil. Alternativa correta, letra A, superior a 244 e inferior a 265 mil. Mais uma questão. Ao analisar diversos balanços patrimoniais de empresas, um analista percebe que tanto o lado esquerdo como o lado direito desse tipo de relatório contábil sempre apresentam o mesmo total em unidades monetárias. Uma maneira de entender essa constatação é que tanto as aplicações como as origens de recursos da empresa são sempre retratadas respectivamente como equação perfeita da contabilidade, pessoal, bem simples a questão. Aplicações de recursos são representadas pelo ativo da entidade. Origem de recursos, fonte de recursos, são representadas pelo passivo exigível e patrimônio líquido próprio. Então, a letra A é a correta. Ativo e passivo mais patrimônio líquido. Equação perfeita da contabilidade. Né? São os elementos que formam o balanço patrimonial e por isso eu devo marcar a letra A. Mais uma questão, julgue o item a seguir relativo ao patrimônio das entidades. Quando o passivo é igual ao ativo subtraído do patrimônio líquido, sendo todos maiores que zero, tem-se a situação patrimonial conhecida como positiva, ativa ou superavitária, certo ou errado? Então, o passivo é igual ao ativo menos o patrimônio líquido. Bom, pessoal, segundo o enunciado, todos os componentes patrimoniais são positivos. Sendo assim, tal situação configura uma situação patrimonial positiva, ativa ou superavitária. Assim, correta a afirmativa. Como a questão diz que todos eles são maiores que zero, não tem como eu conseguir uma situação negativa. Então, por isso, certa a resposta.